22, amém? Logo após a gente meditar na palavra, a gente vai ministrar uma palavra em oração, amém? Para que a gente possa dar continuidade. Amém? Amém. Todos que já encontraram, digam: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Olha que maravilha, vai todo mundo, né, irmão? Eita, é coisa demais. Jesus é bom. Quem encontrou? Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Amém, igreja? Amém. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, Jesus, nesta noite nós te pedimos, meu Pai, nos dê um entendimento, meu Senhor, que eu venha diminuir, para que o teu nome possa ser engrandecido aqui neste lugar. Que o Senhor possa falar conosco, meu Pai, porque se não for o teu Espírito Santo agindo e convencendo, meu Pai, pois a tua palavra diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor quem faz todas as coisas e por isso eu te louvo. Eu te peço, queira perdoar as minhas falhas, seja ela cometida por palavra, pensamento ou obra. Jesus, não olhe para as minhas iniquidades, mas que o Senhor possa nos dar a graça de que a gente venha sempre obedecer a tua preciosa palavra e estar na tua presença. Que o Senhor possa nos utilizar aqui nesta noite, utilizar teus servos, e que eles saiam daqui e que essa palavra seja plantada como a semente que foi Jesus Cristo plantada na boa terra, e a tua palavra fala que ela deu fruto, que vem dar fruto, meu Pai, para que o teu nome, oh glória, seja glorificado. Fala no nosso coração, meu Pai, a tua palavra, para que a gente venha sempre obedecer em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Pode sentar. Naristas é o ato de se submeter à vontade de alguém. Aleluia. E hoje nós vamos aprender que, se tratando do crente, a obediência não é tão restrita como querem dizer os filósofos, né, irmão? Existem os filósofos na filosofia. A verdade é que tem gente que não quer obedecer a palavra, né? Ele quer escolher um pedacinho. Está dizendo lá, eu acredito que foi, hoje é sábado, ontem, se não estiver enganado, foi na quarta-feira passada na igreja, e que as pessoas querem selecionar os versículos que elas gostam, né, irmão? Não, aqui é falando de doutrina, eu não vou querer não, né? Eu acho que isso aqui não é bom. Ah, dízimo, né? Não gosto de dízimo, né? Eu vou, aí a gente quer selecionar aquilo que convém. A palavra diz, toda a palavra é divinamente inspirada. A palavra tem que ser obedecida por completo, né, irmão? Não é escolher somente a parte que lhe convém, né? E hoje nós temos vivenciado isso, algumas vãs filosofias. Mas nós queremos dizer, a palavra quer dizer, o estudo hoje vem dizer, que a obediência, ela está ligada à fé, através da qual nós somos introduzidos à presença do Deus invisível. E a fé, ela é voluntária. Ninguém serve a Deus obrigado. A gente se submete à vontade do Todo-Poderoso. E porque a gente crê na sua soberania sobre todas as coisas, nós vivemos em obediência à sua palavra. Submissão, vai ficar bom, vai ficar bem interessante daqui a pouquinho, né? Não é mera obediência externa, nem tampouco quanto controlada. Submissão é prestar obediência inteligente a uma autoridade delegada. É exteriorizar um espírito submisso, mesmo quando ninguém está por perto. Significa que a gente não serve a Deus só como pastor, né, irmão? O dirigente da igreja está perto, né, irmão? A gente serve a Deus a todo momento. Nós somos submissos a Deus, né, irmão? Em todo lugar.
é renunciar à opinião própria. Existe aquilo que você quer e existe a direção da igreja, né, irmão? A direção de Deus sobre a qual ele orientou. Não é porque tem crente que é assim, né? Ele acha que é ele que tem que mandar na igreja. Não estou gostando disso aqui. O pastor tem que fazer do meu jeito. Não, não é assim não. A igreja tem líder, tem direção, né, irmão? As coisas têm que ser feitas de acordo com a orientação de Deus através da direção da igreja. Amém, igreja? Amém. Então é renunciar à opinião própria quando se opõe à orientação daqueles que exercem a autoridade sobre nós. Mesmo que a gente discorde, a gente deve obedecer. Evidentemente, né, que a gente pode argumentar, mas com sabedoria. Tem gente que quer corrigir seu pastor na frente dos outros, né? Não, pastor, não vou cortar essas coisas aí não. Não é assim que funciona não. Ele é autoridade delegada pelo Senhor. Se tiver alguma coisa, chame no particular. Mas pastor, isso aqui, como é isso aqui mesmo? Isso tem direitinho? Será que dessa forma aqui não fica? É de sabedoria. Você quer um exemplo disso? A Bíblia fala que Moisés, ele estava fazendo tudo sozinho. Ele pegava o povo de manhã até de tarde, ele queria atender todo mundo. O seu sogro, como é o nome dele? Ele chega para ele e diz: olha, veja que o sogro, né, dele, né? Mas ele chega e diz assim: mas Moisés, não seria melhor se tu delegasse essas, né, atividades, essas tarefas para outras pessoas, e aí ia ficar mais folgado, você ia conseguir atender mais pessoas, né, irmão? E foi uma bênção. 8. Deixa eu ver como é que está nosso tempo aqui, né? Pronto. Mais à frente a gente vai ler alguns versículos, tá certo? Eu vou prosseguir, você vai marcando aí. Quem está cheio de Cristo está cheio de quê, igreja? Obediência. De obediência. O Evangelho de Cristo aniquila toda a independência do homem, bem como a rebeldia, e faz do homem um ser submisso. Irmão, olha, sem submissão não tem como chegar no alvo, né, irmão? Não estaremos nem sendo cooperadores do Senhor. Se alguém é independente, ele é rebelde. Amém, igreja? Ele não é membro do corpo de Cristo, porque para ser membro de um corpo ele tem que ser obediente à cabeça, e a cabeça é Cristo. Não dá para ser membro sozinho. A partir do que foi mencionado aqui agora, nós entendemos que então surge a pergunta: a quem nós devemos obedecer? Em primeiro lugar, a nossa obediência tem que ser a Deus, né? Mas como é que você pode obedecer a Deus se Ele é o que, irmãos? Invisível e transcendente. Como é que você vai obedecer a alguém que você não vê, que é invisível, que é transcendente? Amém? Aí você vai entender que não tem como você obedecer a Deus se você não obedecer a sua palavra. Então, para obedecer a Deus, tem que obedecer a sua palavra. Então, não obstante a sua transcendência, ou seja, a sua elevada posição como Criador, é importante a gente deixar uma coisa bem clara. Deus está aqui. Deus está onde, irmão? Aqui. Eu e você, nós estamos aqui. Você entendeu? Amém. Ele está lá e você aqui. Ele está lá e eu aqui. Ele manda de cima para baixo. É Deus. Quem está entendendo? Amém. Então, não obstante a sua transcendência, a sua elevada posição como Criador de todas as coisas, que habita num alto e sublime trono, Deus se revelou através de sua palavra e de seu Filho Jesus Cristo. Portanto, quando você e eu estudamos a Bíblia, nós descobrimos os princípios que Ele estabeleceu para reger a nossa vida como cristãos neste mundo. Então veja, a palavra de Deus é a nossa regra de fé, é o padrão de obediência, é o manual do fabricante. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus, através de sua palavra, Ele delega na igreja. Eu estou falando agora de onde, irmão? Igreja. Do ambiente
da igreja congregacional, as autoridades delegadas por Deus na igreja. Amém, irmão? Amém. É impossível edificar alguém que não se submete à autoridade. Não há nada mais frustrante do que apacentar cabra e bode, né, irmão? Um filho espiritual obedece naturalmente. Eu estava na internet, estava estudando, aí eu encontrei isso aqui. Quem enfrenta pastor é bode, ovelha segue pelo caminho. Eita, glória a Deus. É assim ou não é? É desse jeito. É bode que fica querendo dar cabeçada, não. Ovelha, você chama e ela. Eita. Você já viu o pastor chamando uma ovelha? Aí ela assim, tudo alinhadinha. É assim ou não, irmã? Quem já viu, já? Vem ou não vem, irmã? Vem. De vez em quando tem que ir lá buscar uma perdida. Mas a maioria vem, né, irmão? Maravilha. Coisa linda. Amém, igreja? Amém. Então, eu quero deixar uma coisa que a gente precisa entender essas coisas. A igreja de Cristo, ela é governada por Cristo e não pelo povo. Vou repetir para você não perder a bênção. A igreja de Cristo é governada por Cristo e não pelo que, irmãos? Não existe democracia na igreja, porque quem manda na igreja não é o povo, quem manda é Jesus. A democracia é linda, maravilhosa. Eu sou adepto à democracia como forma de governo, né? Aqui na terra, seres humanos. Mas vai ser escrito na Carta Magna, na Constituição, todo poder emana do povo. Está escrito assim na Constituição. É ou não é? Todo poder emana do povo e exercido por ele, não é assim? Só que na casa de Deus não é assim não. Todo poder emana de Deus. Primeira autoridade. E agora eu vou pedir para um irmão. Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 22. Por gentileza, alguém procure aí em nome de Jesus. Aí você dá um sinal com sua mão e eu vou pedir para você ler em voz alta. Você se coloca de pé e lê a palavra, tá certo? Quem são as autoridades delegadas na igreja de Cristo, né, irmão? Então, a primeira autoridade, em cima dele não tem nenhuma outra. Pode ficar de pé, meu irmão, leia, viu? Primeiro é Cristo, leia aí. O que manifestou em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o colocou à sua própria destra nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir, e colocou todas as coisas sob seus pés, e os fez cabeça da igreja sobre todas as igrejas. Tá vendo? Quem é o cabeça da igreja, irmão? É Cristo. É Cristo. Você entendeu agora? Quem foi que colocou ele nessa posição? Deus. Então, quem é a autoridade maior da igreja? É Cristo. Depois de Cristo, vem a sua palavra. E aí você pode... Eu vou pedir para 3 pessoas procurarem agora, certo? Um procura Mateus capítulo 7, 24, né? Outro procura João capítulo 15, 10, e outro Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17. Ninguém pode dizer que é submisso a Cristo e a sua igreja se ele não obedece a palavra do Senhor. Eu trouxe 3, velho. Quem ouve as minhas palavras aí, as pratica. Quem ouve o quê? Minha palavra. A palavra, tá vendo? E pratica a palavra, né? Então vem a palavra. Quem encontrou João capítulo 15, versículo 10, por favor. Tem alguém que encontrou e quer ler em nome de Jesus Cristo? João capítulo 15, versículo 10. Pode ler, vai, não se incomoda não, vai. Se vos guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai,
e permaneço no seu amor. Tá vendo? Se Amém, vós guardados os Jesus. meus Glória a mandamentos, a minha palavra, né, irmão? Tá vendo aí a importância da palavra? Ninguém pode dizer que está em Cristo se não obedecer a palavra dele. Aleluia. Se você guardar a minha palavra, tem que guardar a palavra, né, irmão? Colossenses, no capítulo 3, o versículo 16 e 17, por favor. Colossenses Capítulo 3, 16 e 17. diz assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantado ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizeste com palavras ou com obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Pode prosseguir, querido, em nome de Jesus. Glória a Então Deus. você vê, primeiro Cristo, depois a palavra, depois vem, Pastor. aí vem as autoridades que o Senhor delega. Eu não vou ler porque não vai dar tempo e o meu tempo é curto, o pastor disse que eu só tenho até 9 horas, né? Então você vai marcar, perdão, e em casa você lê, certo? É isso aí, ó. Pastor, Efésios capítulo 4, versículo 11, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Quem é o pastor? É um homem que foi ungido por Deus para apacentar o rebanho, um ministério específico de governo e tem responsabilidade de manter o ensino, a visão, a doutrina e sempre firmes e claros, né, irmãos, esses ensinamentos. Cuidando para que a igreja de Deus, os ensinamentos não percam a sua consistência. A Bíblia diz que o pastor, né, o líder, tem que colejar a doutrina com o orvalho. Não pode deixar de pregar a doutrina não, porque senão as pessoas parecem que esquecem, né? Evangelista, homem conforme o nome indica, é responsável pela evangelização do campo. Aqui eu estou mostrando como funciona a nossa igreja. Na igreja você vai encontrar, nas cartas, nas epístolas, né, irmão? Você vai encontrar apóstolos, nomes diferentes, mas a função exerce é a mesma, né, irmão? Se você for em outra igreja, vai mudar. Tem igreja que tem apóstolo, por exemplo, né? Aqui a função é pastores, bispos, né? Irmão, eu sempre digo isso, as pessoas aqui fazem a confusão. Para mim não faz a menor diferença. É ou pastor, ou bispo, ou... Né? O importante é servir a... Não tá fazendo direitinho, tá? Pois sirva a Deus, né, irmão? O importante é servir a Deus, né? Glória a Deus. Evangelista, porque tem gente que fica brigando, né? Caçando que ele ouve, aquele negócio todo. Vamos continuar. Evangelista está dito aqui, Atos capítulo 21, versículo 8, Efésios capítulo 4, versículo 11. Aí vem o presbítero ou ancião, tem igreja que tem ancião, né, irmão? O auxiliar direto do pastor. Em alguns casos, na falta do pastor, o presbítero assume a direção da igreja local, mediante a autorização, né, do pastor presidente, do pastor local, e ele pode exercer funções pastorais, que é pregar, realizar batismo, realizar ceia, né? Ele tem a mesma, ele exerce as mesmas funções do que um pastor, né? Ele realiza trabalhos congregacionais. Você encontra isso em Tito, capítulo 1, versículo 5. Você tem aqui os missionários ou missionárias que são enviados, comissionados pela sede central, que é essa daqui, sobre a orientação do pastor fundador, né, pastor Cândido, né, para evangelizar em outro lugar, no interior, e assim por diante, né. O missionário é aquela pessoa que é enviada, né, uma missão, né, isso é o que Lucas descreve lá, né, em Atos, no capítulo 13, versículo 1 ao 3. Paulo e Barnabé também eram missionários, né, da igreja em Antioquia, enviado para pregar o evangelho aos gentios. Você encontra isso aí. Então, prosseguindo em nome de Jesus Cristo. Amém. A falta do presbítero, porque a igreja vai crescendo, nem sempre tem a possibilidade de ter um presbítero em cada congregação, né, com a direção, mas está lá o dirigente, né, a pessoa que é colocada, o pastor, o evangelista, o presbítero, com a responsabilidade de dirigir a igreja, missionário, né, a liderança da igreja, né? Exerce a função também do pastor, do evangelista, do presbítero, do cargo, visto que a obra, porque a obra não pode parar, né, irmão? Não vamos deixar ela parar porque não tem ninguém para ir, não. Vai alguém que fica lá, né, irmão? Vamos preparar alguém para seguir assim. Diácono e diaconisa, ele tem função, irmão. Diácono é porque as pessoas confundem. Diácono é serviço, não é unção, diácono. Diácono é serviço. Apesar que o pastor chama na frente e ora, e
urge a bênção, né? Mas diácono é serviço. Serviço da casa de Deus, função operacional. Pronto e operante. Ele faz o quê? Ele cuida do material da igreja. O pastor estava falando, né? É o diácono que não deixa o papel higiênico faltar, né? No banheiro. Tá os meninos na igreja correndo, ele vai lá. Pega assim, pô, mano, pega esse menino, pelo amor de Jesus Cristo. Fica aqui com sua mãezinha, pronto. Né? É o diácono que exerce essa função. Ele cuida da ordem do culto, né? Ele cuida do material da igreja, do serviço, do preparo da distribuição da ceia do Senhor, a organização, a segurança, a portaria, porque tem gente que não gosta do ministério da portaria. Né? Irmão, o que é isso, portaria? Tá acreditando? Tem gente dizendo, o que é portaria? Que eu não sei o que é portaria. É aquele que fica na porta, irmão, recebendo os irmãos, dizendo, não sei. Ali, ó, olha a irmã dele ali, ó, na portaria. Eita glória, é de Deus. Amém? A arrumação, a ordem dos cultos, o recolhimento das ofertas. Se faltar um diácono, um presbítero que recolhe as ofertas, irmão, Recolhe. acho que não é um problema. Nenhum. Um presbítero, né? Porque tem gente que às vezes sou pastor, não passa oferta não. Lá no banheiro, se a obra precisar, meu irmão, você está ali para fazer. Tem que não. Pode murchar o pescoço, né, irmão? Glória a Deus. Recolhimento das ofertas, dos dízimos, recepção aos visitantes, botar o nome do bichinho, botar aí, pô, meu Deus, que maravilha você aqui, meu irmão, Deus te abençoe. Isso é importante, né? Importante, receber as pessoas bem. Você acredita que um dia teve uma senhora que chegou para mim, né? Às vezes as pessoas falam, os católicos chegam assim, eu volto na tua igreja só porque a tua igreja é diferente. Eu disse, o que é? Vocês recebem a gente assim, feliz, vocês botam a gente para sentar nas cadeiras. E eu fiquei pensando assim, rapaz, só isso, vocês falam com a gente, eu gosto disso. Irmão? Glória a Deus. Então trate bem as pessoas. Aleluia. Tem que ter obreiro que fica com uma cara de chupou limão, né? Não, irmão, pelo amor de Deus, essa é uma pessoa bem. Boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Aqui é a casa de Deus, pode ficar à vontade, fica senta aí, né? Tem igreja que os irmãos têm a diferença, né? As irmãs sentam do lado do outro, você fica gostando, todo mundo senta junto, né? Sim ou não é, irmão? Mas se na igreja, na congregação lá tiver a separação, mas lembre-se que é um visitante, fica à vontade, deixa ele sentar, se você quer lugar lá, amém, deixa eu ouvir a palavra, irmão, né, irmão? É para Jesus libertar, Jesus operar, e outra coisa, né, irmão? Deixa Jesus trabalhar. É importante, não vai dar não, viu? Nós só tem mais 20 minutos. Cooperador. Tem gente que não sabe a função do cooperador. Nós estamos aqui para ensinar. Aproveite, a oportunidade é essa. Né? Ele é auxiliar de trabalho. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, Timóteo. Antes dele ser líder de igreja, né? Timóteo era cooperador de Paulo. Entendeu, irmão? É tanto que você vai ver que a gente vai chegar daqui a pouco nesse assunto, né? Da gente respeitar a unção que está na outra pessoa. Aleluia. Né? Daqui a pouco vai chegar lá. Então tem cooperador, né? Que pode ter cargo, administrar informalmente alguma área, louvor, a visitação, a secretaria, guardar a oferta, também pode ser porteiro, auxiliar nos trabalhos da igreja, né? O que precisar. Aí tem professor de escola bíblica, né, que exerce a função de cooperador também, mas a formação do caráter cristão está sob a responsabilidade dele, que é discipular, orientar juntamente com o pastor, né, estudo bíblico, conhecimento tanto teológico quanto espiritual, porque não adianta a pessoa ter mesmo de conhecimento teológico e quando vai pregar é aquela, né, não tem a graça, não tem o espírito, é só falando coisa que ninguém entende nada e ele não tem nada, né, irmão? Não, tem que ter o espírito, irmão. Né, irmão? É isso aí. Pregue, o conhecimento é importante, tem que crescer, mas também na graça, tem que ter poder, irmão. Irmão? Senão fica morto o negócio. Crescer na graça e no conhecimento. Tem gente que fica só na graça. Aí fica fazendo heresia, né? Modinha, querendo ficar voando, pulando que nem tartaruga, que nem galinha, né, irmão? Girando, pilotando, né? Aquele negócio todo. Não, isso aí, ó. Mas se o crente tem conhecimento da palavra e tem poder, porque, olha, irmão, tu não sabe o que é coisa de Deus, não, irmão? Tu não sabe não quando é o Espírito Santo. Irmão, tu tem o Espírito Santo. Se alguém chegar, assim, né? Tu não sente não, irmão, se é de Deus ou não é? Eita, glória!
coisinhas aí que estão inventando, né? Como chega num dia desse mesmo na igreja, né? Eu ouvi falar numa igreja, né, que fecharam as portas, todo mundo vem de branco. Não, vai vir todo mundo de branco. Aí o pastor, agora sei lá quem era, chegou lá na frente, pegou uma pombinha, colocou dentro lá, né, trouxe a pombinha no meio da igreja, botou a bichinha dentro do negócio e fecha as portas! Aí fecharam as portas, fecharam a janela, fecharam tudo, e ele com a pombinha lá dentro. Aí ele pegou, agora vai! O Espírito Santo soltou a bichinha vai na frente, vai atrás, vai na frente, vai atrás. Aí ele bota o dedo. Aí a pombinha aí vem pousa em cima. Milagre! Que milagre, irmão! A bichinha estava cansada, tem que ficar orando. Vamos vigiar, isso aí é coisa de homem, irmão. Quando é que tem esse negócio do Espírito Santo? Tem que jogar uma pomba pro Espírito Santo. Que conversa, irmão! O Espírito Santo trabalha, é só lugar. Esse dia a irmã chegou na igreja e disse: eita, pastor, eu não sabia que era bom não. Eu disse: o quê, irmão? E ela disse: eu senti a presença de Deus. Deus me batizou em língua. Eu disse: eita glória! Como foi isso, irmão? Eu em casa ouvi testemunho. Eu disse: aí tem que dar lugar. É muito difícil alguém ser batizado com boca fechada, né? Assistindo a assim. Meu Deus! Tem que dar lugar. Não é assim, não é? Vai ter a vigília agora, né? Esse dia estava eu, acho que estava o presbítero Geróis, estava o pai todo poderoso. Aleluia. Olha só, já só tenho 15 minutos agora, viu? Amém, igreja? Amém. Se Deus entregou o carro na tua mão, homem, eu vejo isso vai uma orientação aos obreiros da casa de Deus. Quando você for chamar um pastor para receber uma oportunidade, não é irmão, é pastor. Vamos ouvir a oportunidade com o pastor, tá ali, o pastor Ademir. É um presbítero, vamos chamar o presbítero. Vamos ouvir a oportunidade com o presbítero, tá? Honre o cargo que o Senhor, porque não foi de graça não que ele chegou ali não. Verdade. Teve sacrifício, teve luta. Evidentemente que eu não vou falar isso aqui num lugar do interior. Porque eu fui um dia com o pai no interior, aí o irmão foi dar a oportunidade ao pai. Vamos ouvir o cooperador diácono presbítero, pastor Cândido. Você vai dizer o quê, irmão? Que o irmão está errado, né? Não. Não, vamos sem leitura, sem ler. Amém, vai, da glória. Receber. Por quê? Eu disse, ele está certo, né? Tudo bem. Primeiro foi cooperador, depois foi diácono, depois presbítero, depois pastor. É tudo isso aí mesmo. Você não vai levar em consideração essas coisas. Passou por tudo. Mas você, meu irmão e minha irmã, né? Eu vejo, é porque o pastor, não é porque é pai não, mas é porque pai é humilde, é simples. É verdade. Né? Mas tem. Só ler a Bíblia aí, tá aí. A referência está aí. É para depois dizer que nós estamos pregando a Bíblia. O homem é o cabeça. A autoridade delegada por Deus no seu lar. Isso porque o Senhor, no desenvolvimento harmônico da família, decidiu assim. O homem não deve também ser o ditado. Eu sou o cabeça. Vigie em nome de Jesus Cristo. Né? O homem não. Olha, irmão, porque sucessivamente, né? A salvação é individual, mas a responsabilidade de levar as ovelhas a Cristo é de quem? E quem é que vai prestar conta? Então pronto, né? Então obedeça ao seu pastor. Amém, igreja? Amém. No Senhor, também não é obediência séria, né? No Senhor, não é coisa para honrar o líder, né? A Bíblia ela fala muito sobre honra, né? A honra e a glória de Deus. Tem gente que diz, Deus não honra, irmão, a honra e a glória de Deus. Amém. Mas Deus honra as pessoas também. A glória é que ele não divide, mas a honra ele dá a seus servos. Né, irmão? Você vai ver que na Bíblia tem um bocado de versículo, não dá tempo a gente abordar tudo. Mas a Bíblia fala muito sobre a honra. Né? E uma das primeiras, aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam, o que é que o Senhor vai fazer? Tem um bocado de crente na prova porque é crente desobediente. Não quer honrar a sua liderança, não quer, né, fazer conformidade ao que está. Então vai viver na prova mesmo, viu, meu irmãozinho? Mas a nossa atitude para com Deus deve ser honrar
honrar, obedecer a direção da igreja, aquilo que Deus colocou na frente. Amém, irmão? Deus, porque Deus diz, tu quer me obedecer? Então obedeça teu pastor. Aleluia. Tu quer me honrar? Então honra a liderança da igreja. Amém, irmão? É assim que a palavra fala, né? Então vamos lá. Aí na princípio, sempre que obedecemos às autoridades delegadas, estamos submissos a Deus, estamos agradando ao Pai. Obedecer somente quando se concorda não é obedecer. Porque às vezes está lá na igreja, né? Para que não fiquemos no caminho. É como um antílope na rede, né, irmão? Que eu falo. Antílope na rede, irmão, para quem não entende o que está dizendo, é como o que, irmão? Quem sabe? Quando a palavra fala de um antílope na rede, ele está falando de quê, irmãos? Está falando de quê? Como, na tradução, ele diz assim, como um touro, né? Como um animal, né? Bravo, quando cai na rede, né? Não é possível estar sob a autoridade sem dependente. Não, tem que estar debaixo da autoridade delegada de Deus. Veja, por exemplo, Jesus, homem, na vida daquele que não obedece. Porque a Bíblia diz que a desobediência é como um pecado de feitiçaria, né, irmão? Então é melhor obedecer.